palavra diz que nele, nosso Deus, nós somos mais que vencedores, amém? Sem mais demora, eu quero chamar aqui um pastorzão, um amigo querido, amém? Tem um ministério lindo ali no céu azul, amém? Ministério Cruzada, amém? Eu quero que você receba com uma palavra bem forte do Senhor, pastor Valtair, amém? Glória! Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Shalom Adonai. Diga, Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Oh, aleluia. Queridos, tomai os vossos assentos. Eu estou em casa. Eu falei, meu Deus, como vai ser a igreja do pastor Ernesto? A nossa igreja tem jogo de luz. A nossa igreja tem coisa. E ele chegou lá, eu falei, pô, um senhorzão desse aí, ele vai estrear a nossa igreja. Ah, mas eu estou em casa demais. Quantos vieram adorar o Senhor? Eu sinto Ele aqui, queridos. E eu tenho uma palavra de vitória para você nessa noite. Quero louvar a Deus primeiro, pela rica oportunidade de estar com os irmãos, conhecendo parte da minha família, porque nós vamos para o mesmo céu. Agradecer ao pastor Ernesto, sua esposa, toda a liderança dessa igreja que prontamente nos recebeu de braços abertos. Hoje eu me faço acompanhado do meu filho Wagner, um grande levita, adorador também, que tem trabalhado conosco ali com muita disposição. Minha esposa não nos acompanha porque ela está cuidando dos nossos netos. Amém? Parece que eu já tenho um neto? Parece, né? Eu tenho 2 netos já, para a glória de Deus. Queridos, vamos remir o tempo. Abra comigo a palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui. 1 Reis, capítulo 4. Louvado seja Deus. Obrigado, querida. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Nós vamos falar de algo que Deus fez na vida de uma família que aparentemente a crise tinha batido na porta dela. Talvez você já ouviu falar dessa história, mas Deus vai nos trazer a memória e vai nos fazer sair daqui acreditando que Ele é o Deus que ainda faz milagre, que Ele é o Deus que opera maravilhas, Ele é o Deus que pega aqueles que não são para confundir os que são. A Bíblia nos conta assim, querido, a partir do verso de número 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vai pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Diga, feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem se enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ela respondeu, já acabaram. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é verdadeira e que ela tem um destino, uma direção, e alguém será impactado. Queira eu que sejam todos, mas que o teu nome, Pai, seja glorificado. Querido, nós estamos diante de um cenário de uma mulher que acabou de perder o seu marido. Uma mulher que agora o seu marido não deixou condições para que ela prosseguisse e tivesse uma vida tranquila. Nós estamos vivendo em tempo de crise, isso não é novidade para ninguém. É a mesma coisa de chover no molhado. Nós olhamos que o mundo está em crise, por quê? Porque as pessoas estão desprezando também Deus. As pessoas estão amando mais as coisas do que amando a Deus. Nós vemos as crises de identidade, nós vemos crise política, nós vemos crise espiritual, crise familiares. Ei, quando Deus nos levou e fechou a porta dentro de casa, querido, nós vemos um cenário que muitos não conheciam. Porque na verdade os homens são provedores, as mulheres também ajudam a prover dentro de casa. Mas nós homens sempre saímos para trabalhar e voltarmos em casa. E chegamos à noite, queríamos o nosso descanso ou a atenção da mulher. E a gente não imaginava que essa crise chegaria, a gente deveria ficar dentro da nossa casa com a nossa família. Foi fácil para você? Fala a verdade, foi fácil? Você aguentar o seu marido, amor? Porque a casa está suja. Amor, cadê o café? Ai, a mulher, mas você dorme o dia todo, eu nem sabia disso. E os nossos filhos, por que estão assim? Cadê eles? E você viu que o marido que você tinha não era o que você esperava. E o negócio foi estreitando. O índice de separação aumentou. Famílias ficaram muitas vezes dilaceradas. E a crise foi entrando dentro do lar. As famílias muitas vezes, ao invés de se descobrirem, de se amarem, de se cuidarem, elas começaram a se distanciar. E eu vejo essa cena muito clara, querido, nos dias de hoje. Mas nós que tememos a Deus, nós não vamos deixar essa crise entrar dentro da nossa casa. Nós não vamos deixar essa situação permanecer dentro da nossa casa, porque na nossa casa quem manda é Deus, quem mora é Deus, quem age é Deus, quem faz é Deus. E a gente precisa entender isso. Eu não sei se você chegou aqui, querido, com o seu casamento destruído, sem força, sem esperança, com uma crise emocional, uma crise espiritual, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, você não vai sair daqui da mesma forma, porque o grande eu sou está na casa, e Ele que muda a história. Queridos, é importante a gente entender isso. A gente tentar identificar o motivo da crise, a gente tentar identificar as situações é importante. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. O mundo pode estar em crise, as coisas podem estar acontecendo, mas uma coisa eu sei, querido, o céu não tem crise. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Basta uma palavra dEle, basta um sopro dEle, basta uma ordem dEle para mudar toda e qualquer situação. Então nós como igreja precisamos estar ligados. O céu não tem crise. O céu não tem crise. A Bíblia diz que nós somos passageiros dessa terra. Existe um lugar celestial que nós iremos morar. Passaremos uma eternidade com Ele. Então não se preocupe com a crise desse mundo, porque o teu Deus não tem crise. O teu Deus não tem dificuldade. O teu Deus não perdeu o controle. Quando Ele age, querido, não tem ninguém que possa impedir. Mas algo me chamou a atenção, querido. Quando essa mulher vai na sua trajetória, ela vai procurar alguém que poderia resolver a situação dela. Ela vai no lugar certo. Ela procura alguém que teria uma palavra para ajudá-la. Ei, querido, tem muita gente deixando de congregar com as facilidades agora, porque os cultos são transmitidos, porque, aleluia, existe uma live, eu vou assistir. Ei, desculpa, escute isso.
Eu estou conhecendo vocês hoje, mas vocês ficando comendo em muito pasto vai te dar uma indigestão. Você tem um líder, você tem um pastor. Sabe, querido, olha, dê privilégio aqui, dê importância para cá. Eu não tenho nada contra você ver outras ministrações, mas a Bíblia diz que a ovelha, ela escuta a voz do seu pastor. Muitas vezes você vai comer um alimento que vai te dar uma indigestão, porque muitas vezes a gente está procurando algo que está dentro de nós, muitas vezes a gente está procurando algo que está dentro da nossa casa. No decorrer dessa ministração você vai entender. Você sabe por que o mundo está em crise? Você já parou para pensar por que o mundo está em crise, queridos? Porque as pessoas têm tratado Deus e a sua palavra com desprezo. As pessoas têm desprezado a intimidade com Deus, a santidade com Deus, a busca do Senhor. E o mundo entra em crise. Quem não lembra de Sodoma e Gomorra? Que coisa horrível! O mundo entrou em crise, mas Deus levantou alguém, querido. Deus levantou Abraão. Então entenda, querido, para todo motivo de crise, ou todo momento de crise, Deus vai levantar um profeta. Deus vai levantar alguém para falar para essa nação: ei, não se preocupe, o céu não tem crise, nós temos um Deus e Ele está conosco todos os dias. Esse problema das pessoas desprezarem a Deus, desprezarem a sua palavra, isso já é lá dos antigos, querido, não é coisa nova não. A gente pode usar e falar: por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Mas quem não lembra, quando Caim vai oferecer o seu sacrifício, e o que acontece com ele, queridos? Ele vai praticar o primeiro homicídio. Porque na hora de dar a oferta, na hora de dar o seu melhor, na hora de cultuar, na hora de prestar o culto, o que é que ele deu? O que não tinha valor. E isso gerou um ciúme, porque o seu irmão Abel deu o melhor. Não sei se você está entendendo, isso não é de hoje, querido. As pessoas desprezam, as pessoas abandonam, não podem passar de uma crise, porque esquecem que Deus é com eles e diz: Deus não é comigo. Ei, a minha oferta, a sua oferta, o meu sacrifício, o seu sacrifício tem que ser de excelência. O seu culto tem que ser de excelência. O seu glória a Deus tem que ser de excelência. O seu levantar de mão tem que ser de excelência. Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Então são coisas lá do passado, querido. As pessoas desprezam. Só que eles esquecem que o Deus que é vivo e poderoso, Ele está vendo tudo. Diga comigo: tudo que eu planto, eu colho. Cuidado que você está plantando. As pessoas, querido, não querem assumir um compromisso com Deus. Elas querem a bênção. Nós estamos no culto da vitória, mas a maior vitória que nós podemos receber foi a nossa salvação. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar. Ei, querido, é isso. Vamos nos envolver na glória de Deus. Vamos priorizar Deus na nossa vida, porque Ele sabe que a minha vitória e a sua vitória Ele vai entregar. Aleluia. Sabe por que a terra está em crise? 1 João 15:19 diz que o mundo jaz no maligno. Então a terra está em crise porque o mundo jaz no maligno. Veja, querido, que aqui não está falando geograficamente. Nós estamos vendo uma situação de possessão, de ação demoníaca. Quem não está ligado nessa notícia desse Lázaro? Mas olha para mim, será que ele escapa do olho de Deus?
Se a igreja orar, ele vai ser pego. Se a igreja prostrar, porque está ameaçando famílias. Você já orou para Deus alcançar? É uma alma, querido. Deus pode salvar ele, sim, de maneira excelente. Ele pode ser um grande pastor. Mas o que ele fez também, ele pode morrer pelas atitudes, porque ele plantou. Mas qual é o papel da igreja? Orar. Senhor, nós não conseguimos enxergar o Lázaro, mas o Senhor sabe aonde que ele está. E diz que ele já se entregou algumas vezes, né? 2 vezes parece que ele já se entregou. A polícia está esperando ele se entregar, mas se for a polícia do Goiás, não se entrega não. Eu sou do Goiás, viu? Se entrega não, é bala, é chumbo. Que Deus tenha misericórdia. Mas por que nós tiramos o foco? Porque nós estamos vendo, querido, coisas que você nem imagina. Ei, pai matando o filho. Pessoas se suicidando, homicidas. Será que esse mundo é para nós? Será que nós queremos ficar uma eternidade aqui nesse mundo? Ou será que nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Aí você fala, pastor, mas eu sou novo. Pastor, eu tenho muitos sonhos. Mas priorize Deus, querido. Priorize Deus, porque os seus sonhos serão realizados nele. O mundo está em crise, querido, porque o inimigo tem agido. As pessoas têm deixado de um modo geral, querido, a Cristo. E tendo mais afinidade com essas situações adversas que nós estamos vivendo. Mas eu tenho uma notícia para você, querido. A Bíblia nos ensina que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então escute isso, queridos. Deus nos deixa um alerta, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A escolha é sua hoje. A escolha é minha. Ei, as pessoas brigam por muita pouca coisa. Já viu casamento que briga? Eu vi uma história de uma mulher que queria se separar do marido porque ela não gostava de sardinha. E o marido comprou uma lata de sardinha e queria comer dentro de casa. Ela disse, aqui você não come não. Ele falou, como? Não come? Como? E o negócio, então nós vamos separar. Olha. Que trem doido. Vamos separar. Aí liga para o pastor, pastor, socorro. Corre aqui, o que é que está acontecendo? Aí o pastor sai doido para chegar lá pensando que o negócio pegou fogo, né? Que foi traição, foi aquilo. Ela fala, não, foi essa lata de sardinha aqui. Sabe o que o pastor fez? Pegou a lata de sardinha e falou, eu vou comer ela, vocês ficam tranquilos aí. Porque muitas vezes, querido, nós, sabe, não passou a roupa. Vou falar para a mulher aqui, vou defender as mulheres. O homem reclama. A janta não está na hora pronta. Ei, quebra a sua mão fazer. Quebra a sua mão ajudar a sua esposa em casa. A Bíblia diz para os homens que nós devemos viver a vida comum do lar com a mulher. A Bíblia diz que nós temos que amar a nossa esposa como Deus amou a igreja, se entregando por ela, não se entregando a outras. Desculpa, pastor, eu preciso falar. Eu não levo não, viu, querido? Se você quiser pegar e me bater na saída, pode bater. Estou nem aí não. Mas eu não levo nada. Olha que nem outro, não sou baú para guardar segredo. As famílias estão sendo desestruturadas, porque muitas vezes nós não tomamos uma atitude de querer a mudança. Agora você está se descobrindo o que é família, o que é ter filho, o que é ter esposo, o que é ter marido. É a hora de você se descobrir e se ajudar. Porque mamãe e papai falou, não casa. Quem é casado aqui? Isso, tem até um pouquinho, pastor. Mamãe disse, não casa. Mas você disse, eu quero casar. Eu quero, não casa, espera, faz uma faculdade, estuda, compra seu apartamento, vai direitinho. Aí as pessoas acham, posso falar, eu estou em casa. As pessoas acham que
antecipando o processo, ou seja, engravidando, vai ter a sua independência. Aí acaba se arrumando mais um problema. Já tinha um, arrumou outro. Filho é bênção, tá? Filho é bênção, mas eles têm que chegar na hora certa. Porque senão você vai ter que agora trabalhar para você, trabalhar para a esposa, trabalhar para os filhos. A gente é muito apressado, querido. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: o mundo pode estar assim, mas o céu não tem crise. Mas sabe por que o céu não tem crise? Sabe? Você lembra em Isaías, capítulo de número 14, versículo 12 e 15? Quando vai se instaurar uma crise no céu, o que Deus faz com o diabo? Expulsa. O primeiro que tentou colocar crise no céu, Deus derrubou ele de lá, sai fora, porque ele disse o seguinte: eu vou subir, eu vou estar mais alto, vou fazer o meu trono mais alto. Jesus quer colocar confusão aqui, é? Fora. E aqueles que estão contigo também vão, a Bíblia diz que vai até essa parte. E o camarada era regente de coral, o cara tinha uma roupa top, brilhava mais do que o meu sapato. Olhou para o meu sapato, né? Se eu tivesse descalço, eu não olhava. Aí o que acontece? Ele toma uma decisão. Mas olha só, quando ele tenta entender, ou colocar a crise, ou instalar a crise no céu, Deus não deixa. Todos aqueles que tentarem colocar crise no céu, lá não vai ter crise. Olha o que Satanás dizia, Lúcifer até então: eu vou subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Olha quem é esse achando. Ele ia fazer o quê? Ele ia instaurar uma crise no céu, não ia? Os anjos iam ficar doidos. Agora quem que eu vou servir? Ele está acima. Porque eu aprendi uma coisa: Deus, Ele nunca olha para cima, querido, porque não tem ninguém acima dele. Ele olha para baixo, nos procurando, caçando a gente. Deus não precisa olhar para cima, porque não tem ninguém, querido. Ele está olhando para mim e para você. Quando essa crise começou a querer ser instaurada nos céus, Deus ele vai mudar. Deus ele vai tirar aquela situação e não permite que a crise seja instaurada. Ou seja, o Senhor próprio se encarregou de tirar, de exterminar a crise do céu. Por que nós estamos falando tudo isso, queridos? Porque muitas vezes nós deixamos as crises e as guerras serem instauradas ou instaladas dentro de nós, ou até mesmo dentro do nosso relacionamento. Quem aqui nunca teve dúvida da salvação? Quem aqui nunca teve dúvida de um outro céu? De uma eternidade, para onde que eu vou? Mas querido, entenda isso. Quando as guerras que nós temos que travar, quantas? Até mesmo conosco, para não deixar a crise se instalar em nossas vidas, famílias, ambiente de trabalho, até mesmo, sabe, se nos deixar enganar. Diz que o pior cego é aquele que não quer. Você se conhece? Você que se conhece? Porque, queridos, existe uma enganação constante. Deixa eu te contar uma coisa. As pessoas muitas vezes estão vendo o pecado aqui. E ele diz: eu estou forte, eu vou contra ele. Está vendo a situação que Deus tirou ele de lá. Ele fala: não, vou ver se eu estou curado, eu vou lá de novo. E não volta mais, fica lá. Nós tivemos situações de jovens que passaram por um processo e falaram: não, eu vou voltar lá. Encontrou o ex, ficou com o ex. E aí? Chegou na igreja, o couro comeu. A gente avisou. Querido, não vá, fuja da aparência do mal.
Se você sabe o seu ponto fraco, não vai combater indo aonde ele está, fuja. Porque muitas vezes a gente fica tentando Deus, mas a Bíblia diz que ninguém pode tentar Deus. Você tem certeza que você já venceu? Então para que você vai medir? Você já venceu, então você não precisa provar para mais ninguém. Você tem consciência que você venceu. Mas agora eu entro no texto rapidinho, já estou terminando. Nós voltamos para o texto desta mulher, que aparentemente tinha uma crise dentro de casa. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia fala do seu esposo que era servo, que era profeta, que estava morto. Mas uma das coisas que mudou a situação daquela mulher, quando ela foi até o profeta, e ela disse: olha, o meu marido, o teu servo, morreu. E na minha casa a crise instaurou. Porque os homens estão lá na porta e vão levar os meus filhos para pagar a minha dívida. Querido, você já imaginou alguém na sua porta levar um filho, uma filha sua para pagar uma dívida? Você já imaginou isso, queridos? Mas que gostoso que muitas vezes a gente quer receber e muitas vezes a resposta já está dentro de nós. Quem já foi aconselhado aqui por pastores? Você já viu? A solução está dentro de vocês. E vai lá no pastor para quê? Pastor, tu sabe o que tem que fazer, se vira, negão, faz. Ah, mas ele é assim, é assim. Eu faço umas DR gostosas, viu? O marido quer falar, eu seguro nele, ele fica calado, rapaz. Quieta aí. 40 minutos é ela, fica calado. Fala, irmã. E aí o marido, calado, rapaz. Agora é a vez dele. Mas eu falo isso porque você faz isso, porque você deixa de fazer aquilo. Aí você chega, peraí, tem jeito para isso? Tem, pastor. Então vai, viva. Esquece. Aí uma coisa que eu peço quando eu faço o gabinete: o que for tratado aqui, morre aqui. Você não tem que sair em casa. Porque você falou isso, pastor, por que você não falou isso comigo em casa? Porque eu tentei falar, você não escutou. Muitas vezes eu dei sinal e você não deu ouvido. Mas resolveu ali, meu irmão, resolveu vida nova. A Bíblia diz: deixando as coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo. A guerra que você viveu hoje, a guerra que você venceu hoje, você tem outra guerra para vencer amanhã. Então deixa de hoje para trás. Querido, quando ela disse assim, o profeta disse para ela: como eu posso te ajudar? O profeta estava falando assim: olha, eu sei que você consegue produzir um milagre. Eu sei que a sua vitória está dentro de você, mas como que eu posso ajudar? Ela poderia falar um monte de coisa, né? Mas ele disse a pergunta, aguçou ela e disse assim: me diga o que você tem em casa. Eu fico imaginando a cabeça dela pensando: poxa, eu vim aqui para receber algo e saio daqui com uma dúvida maior. Será que eu vou voltar aqui com dúvida para minha casa? E ela caça tudo dentro da casa dela. Talvez, eu imagino a Bíblia não diz, que ela olhou lá na despensa, olhou para todo lado, na sala, na cozinha, onde tinha as dispensas dela. Aí por fim, quando ela falou: olha, lá em casa não tem nada. Quem não disse isso? Falta uma coisa, diz: lá em casa não tem nada. Hã? É igual a mulher fala assim: amor, passa no açougue, ou passa no mercado, traz a carne. Porque aqui em casa não tem nada. O marido passa desesperado: meu Deus, estou matando minha família de fome. Não sei o que lá. E ele abre a geladeira, tem lá frango, tem isso, mas ela queria comer carne, mas lá não tem nada. Mulher tem mania de exagerar, viu? Vai se acostumando, homem. Mas ela disse assim: lá em casa não tem nada. Talvez você chegou aqui desse jeito, ou talvez você já disse: não tem mais jeito, eu não vou alcançar a minha vitória. E quando aquilo que o profeta escuta era tudo o que o profeta queria escutar. Quando ela disse assim: na minha casa tem um pouquinho de azeite. Olha para cá. Ela era viúva. Seu esposo trabalhava para o profeta.
seu esposo também era profeta. Se ela foi até ele poderia ou não pagar a dívida dela? Era permitido. Tem muitas vezes você chega e pastor, faz isso por mim. Aí o pastor, o que você tem em casa, meu filho? Aí você fica desesperado. Mas eu tenho uma notícia para você, para a gente correr aqui. Se o profeta pagasse a dívida dela, ela ia continuar pobre. Talvez você não entendeu. Deus, Ele quer fazer com que gatilhos dentro de você sejam ativados nessa noite. Deus quer te dar uma direção para você saber que na sua casa tem coisa boa. Dentro de você tem coisas excelentes que você ainda não deixou Deus ativar na sua vida, porque você é o melhor profissional, você é o melhor pai, você é a melhor mãe, você é o melhor filho, você é o maior esposo, melhor esposa, você é o melhor. Mas esses gatilhos ficam presos dentro de nós. Quando ele diz assim, ele libera essa palavra agora. Ele diz assim, olha, então vá para a sua casa. No caminho da sua casa, você pede vasilhas para os seus vizinhos. Mas deixa eu te dar uma notícia. Não pede pouca não, pede muita. Presta atenção, querido. A gente precisa entender o que Deus está falando com esta mulher. E o que Deus está falando com essa geração de hoje, que está vendo a crise do mundo e está esquecendo que no céu não há crise. Vai para casa. Pede vasilhas. Vai e fecha a porta. Olha, interessante, essa mensagem é muito extensa, mas eu vou resumir. Presta atenção. Vai para a tua casa, fecha a porta. Fecha o quê? Sobre quem? Sobre tu e teu filho. Olha o tempo da crise aí. Olha o tempo do isolamento. Fecha a porta. Tu e o teu filho. E pega aquele pouquinho de azeite que você tem em casa e começa a colocar sobre a vasilha. Você não está entendendo, querido. Deus muitas vezes nos colocou dentro de casa para que a gente possa multiplicar o azeite da alegria, o azeite da comunhão, o azeite da felicidade, o azeite do carinho, o azeite do respeito. Vai, começa a derramar azeite. Querido, que coisa linda que aconteceu nessa noite. A gente precisa deixar, querido, Deus ativar aquilo que está dentro de nós, para que lá fora a gente possa viver um milagre. O milagre que aquela mulher precisava estava dentro da casa dela. O milagre que ela precisava estava dentro dela. Você não está entendendo. O milagre que você precisa, Deus já colocou dentro de você. O milagre que você precisa já está dentro de você. Está dentro de você. Eu vou falar até você dar glória a Deus. O milagre que você precisa não está lá fora, está aqui dentro. O milagre que você precisa está dentro de você. Talvez tudo que aquela mulher queria era, olha, eu vou pagar a sua dívida. Não se preocupa, está aqui, vai lá, paga, manda eles. Ou não, então eu vou orar. Pastor, tem esse negócio, eu vou orar, Deus vai mandar a provisão, né? Vou orar, Deus vai mandar alguém, vai pagar a sua dívida, vai resolver a sua situação. Mas tem hora, querido, que nós precisamos deixar esses gatilhos, sabe, serem abertos na nossa vida, para que a gente entre num processo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vivemos pelo que vemos, pelo que vimos, nós vivemos pelo que cremos. Quando Jesus apareceu para os discípulos, oh que lindo, ele diz o que? Eu sou a porta.
Mas lembra que eles estavam reunidos na primeira? Ele nem passou pela porta, querido. Passou pela parede. Escuta, Deus não precisa de porta para te abençoar. Ele é a porta que pode te abençoar. Aí escute, querido, aquela mulher queria ali resolver o seu problema. Mas ela recebeu uma coisa que nós estamos recebendo hoje, palavra. Você está resolvendo palavra, recebendo palavra. Ela queria algo que resolvesse o seu problema. Mas sabe o que o profeta fez? Ele deu algo para garantir o futuro dela. Porque ele disse, vai, pede emprestado, vai para a tua casa, fecha a porta, deita o azeite, derrama o azeite e você vai vender, vai pagar a sua dívida e você e os seus filhos vão viver do resto. Muitas vezes a gente quer algo imediato, muitas vezes a gente quer algo na nossa hora, muitas vezes a gente quer resolver o nosso problema, mas Deus, Ele quer nos dar, querido, a garantia de um futuro melhor. A gente precisa abraçar o que Deus tem para as nossas vidas. Diga comigo, Deus não vai me dar tudo. Sabia? Mas sabe o que Deus vai te dar, querido? Deus nem sempre vai nos dar tudo, mas sempre Ele vai dar o necessário para nós começarmos. Nessa pandemia, querido, quantas empresas nasceram em casa? Quantos talentos que estavam enterrados e começaram aí com o tal de delivery, faz isso, faz aquilo, faz quentinha, se vira. Então não se preocupe com a porta fechada. Não se preocupe com a porta fechada. Porque é quando a porta fecha que o sobrenatural de Deus começa a agir. Não sei se você foi desligado do seu trabalho, não sei se você está desempregado. Não se preocupe, querido. Deus, Ele é a porta. Ele pode abrir a porta. Ele pode trazer o sustento para a tua vida. Quando ela recebe aquele direcionamento, querido, para a sua vida, mudou. A vida dela muda. Quando ela recebe direcionamento. Interessante aqui que me chama a atenção é que ela viveu um milagre, sim ou não? A Bíblia diz que ela viveu um milagre, mas ela não fez como muitos fazem. Vem, pede a vitória, recebe a vitória e não volta para o profeta. Não volta, vai embora. Mas a Bíblia diz que a bênção foi tão grande que ela falou, oxe, deu tudo certo, eu vou nele de novo. Quando você recebe um direcionamento da sua vida e dá certo, volta no profeta. Testemunha do que Deus está fazendo. Fala do que Deus está fazendo, querido. E a Bíblia diz, olha, do jeito que o Senhor fez. Ela falou, está tudo lá em casa, e agora? Pô, volta para casa, mulher. Sai vendendo aquele azeite. Você vai pagar todos os seus credores. Vai pagar a dívida do seu marido. Ainda vai sobrar para você viver. A gente precisa entender isso, queridos. Muitas vezes nós procuramos nos outros aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes a gente chega, pastor, ora por mim. Não tenho nada contra orar. É prazer nosso. Mas muitas vezes o milagre está dentro de você. Basta uma atitude sua. Basta você se posicionar. Quando aquela mulher recebeu, querido, quando aconteceu aquela situação, ela entendeu, olha, o milagre estava dentro da minha casa. Como é que eu não vi antes? Olha como Deus cuida de tudo. Olha como Deus faz. Deus fez o fruto, não fez? Sim ou não? E o que tem dentro do fruto? O quê? Deus então te fez com a semente dentro, querido. Passa a frutificar. Passa a dar fruto. Porque Deus, quando te fez, Ele já colocou o Espírito dEle dentro de você. Oh, aleluia! Deus faz o fruto e coloca a semente dentro. E essa semente é para multiplicar. Essa semente é para você multiplicar. Você precisa dar fruto. E o teu fruto precisa permanecer. A multiplicação que nós estamos esperando não está lá fora.
não está em outras pessoas, não está no governo, mas está dentro de nós, porque o próprio Deus mora dentro de nós. Entenda isso, amado. Quando o profeta perguntou o que ela tinha em casa, era tudo o que ele queria ouvir. Agora para mim aqui, olha aqui, eu pergunto para você, o que você tem em casa? Pare e pense aí. O que você tem em casa? O milagre na vida dessa mulher só aconteceu quando ela identificou, primeiro, se ela estava endividada. A Bíblia diz que ela tinha? Não, casa. Dívida ela tinha. Mas ela tinha o quê? Ela não poderia vender a casa dela e pagar a dívida? Sim ou não? Poderia. Mas ela foi aonde? Na pessoa certa. Ela foi em alguém que poderia dar um direcionamento para ela. A gente erra, querido, porque muitas vezes a gente não pede direção de Deus. A gente quebra a cara e depois tem que voltar com a cara toda esfacelada, porque a gente não pediu o direcionamento de Deus. Quantas coisas a gente fez que quebrou a cara porque não ouviu a voz de Deus? Quantas vezes nós rebentamos a nossa cara? Mas olha só, e aqui a gente ora pelos irmãos. Quando a porta estava aberta, quando a situação estava acontecendo, havia um desespero dentro dela. O milagre não estava acontecendo, porque ela estava agindo do jeito... Você não vai entender, isso é revelação do céu, querido, para você. Não sei nem se eu volto aqui. Na sua força, no seu braço, não vai. Na sua ignorância, na sua arrogância, não vai. Não vai. Entenda isso. Enquanto ela estava tentando dar um jeito na situação dela, com a porta aberta não aconteceu. Mas quando ela fechou a porta dentro da casa dela, o milagre aconteceu. Enquanto, escute isso, enquanto você está tentando resolver do teu jeito, você é o senhor da situação, ou a senhora da situação. Mas quando você deixa Deus agir, quando você diz, Senhor, eu não dou mais conta, Senhor, eu entrego em suas mãos, aí ele se levanta e diz, é agora, se prepara para receber a vitória, era tudo o que eu queria, é agora, é agora, é agora, você não vai dar mais conta, mas eu sou o Senhor que resolvo. Meu amigo, que coisa linda. Quando a porta fecha, o céu abre. A Bíblia nos ensina quando tu fora, eu gosto, fecha a porta do teu quarto e fale com o teu pai em secreto, porque em secreto ele te vê. Eu trago uma notícia do céu para você. Para de contar os seus problemas para quem não pode resolver. Para de se humilhar diante do homem. Para de contar os seus problemas para quem não pode resolver. Conta para ele, 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 conta para ele. Pode aplaudir o Senhor. Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Eu só quero que você tire um print e manda para mim. Engraçado, pastor, a gente olha para o povo prosperar, o povo crescer, eles prosperam. Muitas vezes a gente chupa o dedo, né? Ninguém lembra, pastor, então isso aqui para o senhor não, mas fica tranquilo. Eu quero que vocês cresçam. Nosso desejo, eu falo lá na igreja. O senhor estava lá não, né, pastor? Quando eu disse isso, eu vou falar aqui para vocês. Sabe qual é o maior do desejo do pastor? Pelo menos da minha parte? Que vocês se tornem empresários. Ricos. Ricos. Empresários. Sabe por quê? Porque antes de chegar em vocês, passa aqui. Entenderam?
passa no altar primeiro para chegar para vocês. O sacrifício está aqui. Aí vocês são abençoados, eu também sou. Não é nem o seu dinheiro que eu quero, não. Entenda isso. Eu quero que você seja abençoado para mim ser abençoado também. Então tem algo sobrenatural. Você está perto de um familiar seu? Perto da esposa? Então se coloque de pé aí. Se não está, você está sozinho, fica perto de um amigo. Eu vou pedir o apoio do meu filho. E os músicos, se puder ajudar ele aqui, tocando. Ele vai cantar um hino. Um louvorzão aqui top. E você vai fazer uma análise da sua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Não sei como está a sua autoestima. Não sei como está a sua esperança. Não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a sua conta bancária. Eu não sei como você está, querido. Mas eu quero desafiar você nessa noite. O pastor me deu a liberdade para fazer isso, viu? Você vai separar uma oferta como aquela mulher disse. É o meu pouquinho de azeite. E hoje você vai depositar o seu melhor no altar de Deus. Aquela mulher quando disse, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. Para aquela mulher era um pouquinho. Mas para o profeta era uma empresa, era uma indústria que iria produzir azeite. O azeite só parou de ser gerado, só parou de ser derramado porque acabou as vasilhas. Só parou de ser derramado porque acabou as vasilhas. Eu quero orar por você. Pastor, eu tenho uma oferta para entregar para a igreja. Eu tenho uma oferta. E eu vim preparado. Eu trouxe o meu dízimo, eu trouxe a minha oferta. E eu quero depositar hoje. Mas eu quero que o Senhor ore por mim. Para que Deus multiplique esse azeite na minha vida. Nós vamos estar orando por vocês. Então segure na tua mão a tua oferta. Pastor, eu não tenho nada. Mas segura na tua mão aí. Escute isso, querido. Ei, eu sei que vocês estão prontos para construir um novo templo, uma nova igreja. Eu sei que o Deus da provisão, eu sou testemunho vivo, querido. O nosso templo também foi assim. Outro dia eu venho contar o testemunho para animar a sua fé. A nossa igreja tinha apenas 50 membros. Deus nos deu condição de comprar o terreno e em 6 meses construir com 50 membros. Eu não estou falando de um Deus que não pode multiplicar. Eu estou falando de um Deus que multiplica a semente quando você entrega com sinceridade no altar dele. E eu sei que vocês vão viver coisas sobrenatural. Vocês vão viver coisas extraordinárias. A multiplicação vai chegar na sua vida. Oh, o seu milagre está vindo aí. A sua vitória está vindo aí. Segurou na mão? Segurou aí a sua oferta? É uma área, querido, que nós nunca vamos vencer a Deus. É dando. Porque Deus não se deixa vencer. Quanto mais você se dá para Ele, mais Ele se dá para você. Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ei, a Bíblia diz, se preciso for, Ele tira dos ímpios para dar para os seus. Talvez você está na condição daquela viúva pobre que só tinha algumas moedas. Hoje eu desafio a você, querido, na autoridade do Espírito Santo de Deus, a depositar a tua oferta e viver o sobrenatural de Deus. Levanta os céus aí. Senhor Deus, para aquela mulher talvez a crise estava instaurada. Para ela não tinha mais esperança, para ela não tinha mais saída. Mas ela foi diante do homem de Deus, de um profeta. E ele disse, vai, pede emprestado. Ei, aleluia, aleluia. Deus vai fazer isso, querido. Talvez você não tenha oferta. Fala para o teu irmão que está do teu lado, me dá nem que seja R$2 aí, porque hoje eu quero ofertar.
Ninguém vai sair daqui hoje sem ofertar, querido. Divide a tua oferta com alguém. Pega a oferta com alguém aí. Deus vai mudar a sua história hoje. Ei, querido, quando se tem amigo, querido, até nessa hora ele abre a mão. Mete a mão na sua carteira e ajuda o seu irmão. A igreja precisa. O reino precisa, porque nós vamos construir um lindo templo para você desfrutar desse milagre. Deixa eu só orar, querido, aí vocês já podem assumir. Querido Deus, o mesmo Deus que multiplicou o azeite daquela viúva, Senhor, é o mesmo Deus de quem nós falamos hoje. E eu não sei, Pai, qual a semente que o meu irmão, a minha irmã vai entregar nessa noite. Mas eu só quero entender, Pai, quando a Tua Bíblia diz que o Senhor multiplicaria a 30, a 60 e a 100 por um. Meu Deus, eu chamo a existência, Pai, a vitória dessa pessoa, o milagre dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, desata agora tudo aquilo que estava amarrando. Meu Deus, despedaça agora toda a palavra de maldição. E libera os céus agora em movimento, em direção à vida dessa pessoa, em direção aos projetos dele. Que nasçam empresários aqui, que nasçam pessoas para glorificar o teu nome. Meu Deus, e que toda a oferta entregue na tua casa seja bem utilizada para o crescimento do teu reino. Senhor, eu chamo a tua presença neste lugar. E declaro, Pai, que toda semente vai ser multiplicada. E o nome do Senhor será engrandecido para a glória do teu nome, Deus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Eles vão estar louvando. Não fique constrangido se você não tem. A Bíblia diz que quem dá, dá com alegria, viu? Já quero agradecer a minha oportunidade. Vai estar louvando. Mais perto